Então, em Hebreus capítulo 1, nós vamos ler o vamos começar do versículo 1, versículo 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então presta atenção na palavra mundo, que está aqui, ok? Capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, novamente, nós temos a palavra o quê? Mundo. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, irmão, esses dois versículos são muito importantes para a gente ter uma visão um entendimento claro dessa palavra mundo que nós temos aqui, porque essa palavra é a chave para nós entendermos também a questão de dispensação. Deixa eu ler só mais um versículo com os irmãos, depois nós vamos tentar ver o máximo que nós pudermos no Novo Testamento. Mateus capítulo 12. Aí durante o estudo os irmãos podem ir anotando os versículos e depois você pode marcar, não é? Na sua Bíblia, não é? Se você não quiser, pode marcar apenas no caderno, para você saber onde é que essa palavra aparece. É 1, 3, não, 1, 2 e 11, 3. Agora, Mateus 28, verso 32. Desculpa, Mateus 12, 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo. Então temos a palavra novamente, nem no vindouro. Está vendo? Essa palavra é a mesma que nós lemos lá no livro de Hebreus, tá certo? Tem muitos lugares que nós vamos descobrir. Algumas traduções têm século, né, irmão? Como está aí, né? Então nós vamos descobrir que a palavra mundo não é a palavra bem traduzida. A palavra século, ela aproxima um pouquinho, mas ainda não é o ideal ainda do que nós vamos estudar, tá certo? Mas nós vamos ler aqui algumas declarações de alguns irmãos que a gente respeita, e eles vão dar para nós claramente o significado da palavra. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor mais uma vez. Pai, nós oramos pedindo a Tua bênção. Senhor, livra-nos daquele estudo mental, Senhor, intelectual. Mas, Senhor, usa a Tua palavra, Senhor, viva e eficaz como ela é. Unge, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Unge, Senhor, os nossos lábios. E purifica, Senhor, nossos lábios cada dia mais e mais, Senhor, com a brasa do altar, para que possamos ser verdadeiros profetas do Senhor. Unge também nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir. Senhor, não apenas os irmãos estão aqui, Senhor, unge também os meus ouvidos, para ouvir a Tua voz, para entender a Tua palavra. Senhor, e enriquece-nos aqui agora, Senhor, e que através desse estudo, Senhor, nós possamos entender, Senhor, que a Tua palavra é profunda, é maravilhosa, e que há tanta riqueza, Senhor, tantos tesouros ocultos atrás do significado das palavras. E Pai, fala também conosco, Senhor, com respeito à urgência do tempo que nós vivemos. E cria, Senhor, em nós realmente aquele espírito de arrebatamento. Senhor, que a estrela da manhã possa nascer no nosso coração. É a nossa súplica no nome do Senhor Jesus. Irmão, quando nós lemos esses dois trechos de Hebreus, o que nós entendemos naturalmente? Principalmente Hebreus 11, 3. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Não é? Nosso entendimento não é a criação do universo? Sem dúvida nenhuma, não é isso? Pois é, só que não é. A palavra no grego aqui, tá vendo? É aion.
Aion. Essa é a palavra grega. E ela está aí escondida atrás de a palavra mundo e através da palavra século. E algumas traduções, eu não sei, não posso garantir quais e em quais os lugares, fala sobre era. Está vendo? Era. Universo, né? Pois é. Alguns irmãos acham que aqui está falando sobre o universo. Mas aí vamos ver. Olha aqui. Há um irmão chamado Kenneth Wuest. Ele é um expert na língua grega. Ele diz o seguinte: Hebreus 1:2, falando sobre Jesus, ele diz: através de quem ele criou os mundos, não é isso? Como está aí na nossa tradução, é isso? Através de quem também por quem fez também o mundo. Ele diz, no original, é através de quem constituiu as eras. Está vendo? Aí, no dicionário de teologia do Novo Testamento, esse aqui está em português. Dicionário de Teologia do Novo Testamento. São 4 volumes dessa grossura assim, Edições Vida Nova, do Dr. Shedd. Custa mais ou menos R$40, R$50 cada volume, sabe? Mas em português é o que você tem de melhor. Irmão Tupinã tem o volume 1 e 2, né, esse Irmão Tupinã? Foi eu até que arranjei para o irmão. Mas existe mais 2. E quando você quer estudar uma palavra, como essa, mundo, você procura, aí ele vai te dar a palavra. No grego você tem a palavra cosmos, você tem a palavra aion, e você tem a palavra tal, ele te dá todas as palavras, e ele comenta o que significa cada uma. Não vou dizer que o comentário dele seja tudo certinho, porque também não tive a oportunidade de ler, né, nem tudo que ele escreveu. Mas olha o que está escrito lá. Ele diz, aion, além de ser a palavra comum para expressar tempo sem fim, é a palavra comum quando fala assim, por exemplo, Deus eterno. A palavra eterno, no grego, não é uma palavra diferente dessa aqui. É aion, ton, aionas. Está vendo? Eras das eras. Aí isso é traduzido como sendo a eternidade, um tempo sem fim. Está vendo? Ele diz, além de ser a palavra comum para expressar tempo sem fim, indica também um século, um período de tempo, uma época. É de se notar que ela envolve a ideia de tempo, ideia que está ausente tanto em mundo, tanto na palavra mundo, como em universo. Em referência ao uso do plural de aion, o dicionário diz, estas frases onde o plural, né, de aion ou aionas, né, onde ele é usado, sugere naturalmente que o curso deste mundo, isto é, o grande aion, é dividido e composto por uma série de aions menores. Está difícil? Deu para entender? Está vendo? Então veja, irmão, o que é isso? Deus, vamos lembrar novamente aqui, Deus, ele dividiu, está vendo? Esse quadro aqui, nós vamos dizer o seguinte, esse quadro aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, é o que Deus chamou de tempo. De tempo. Tá? Isso aqui é o tempo. Então o que ele fez? Ele dividiu, né? Vamos ver se dá para 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Então ele dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá vendo? Esse tempo Deus dividiu em 7 períodos. Cada período desse é chamado de uma era, uma dispensação. Tá vendo? E essa palavra que é usada é aion. Tá vendo? Veja só. Veja como é que o irmão J. Phillips traduziu Hebreus 11:3, que é, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito daquilo que se vê. Isso é uma tradução que eu já até trouxe aqui, alguns irmãos adquiriram na época, que é antigamente era cartas. Phillips, mas eu tenho um nome.
Cartas à Igreja do Homem mudou. Hã? Cartas para hoje. É o novo título. Tá vendo? Então, esse irmão J. Phillips traduziu assim: e depois de tudo, é somente pela fé que nossas mentes aceitam como fato que todo esquema de tempo, ó, tá vendo? E espaço foi designado por Deus, que o mundo que podemos ver está operando sobre princípios que são invisíveis. Seu J.B. Phillips. E o irmão Wist, que eu citei agora mesmo, né, que é expert no grego, ele diz assim: por meio da fé, percebemos que o universo material e as eras de tempo designadas por Deus foram arranjadas e adaptadas pelo reino de Deus, para o propósito para o qual foram intencionadas. Os irmãos estão entendendo? Deus dividiu esse período de tempo que nós estamos, que ele falou: olha, eu vou dar ao homem um tempo, um período de tempo, está vendo? Isso é chamado em 1 Coríntios capítulo 4, esse tempo aqui é chamado de dia do homem. Os irmãos querem ver interessante? 1 Coríntios capítulo 4, quando Paulo fala sobre tribunal humano. Os irmãos sabem que é muito importante quando a gente tem, vários irmãos podem usar traduções diferentes, não é? Alguns que podem ler inglês, outros que podem ler espanhol e tudo, porque quando a gente está checando aqui, a gente fala, o irmão fala: irmão Deus, isso aqui na minha tradução, mas vamos ver se nós vamos descobrir isso aí. 4:3. Todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Alguma diferença aí? Juízo humano? Só isso? Tem nada no rodapé, não tem uma notinha, né? Tem? Hã? Tá vendo? Dia humano, tá vendo? Não tá na palavra, não é tribunal? Tá vendo? No original é dia, tá vendo? Isso no original não é tribunal humano, é dia do homem. Tá vendo? Esse tempo que desde a queda do homem, a Bíblia chama de dia do homem, né? Algumas traduções em inglês tem men's day, ou dia do homem. Então, irmão, Deus dividiu isso aqui, tá vendo? Esse período de tempo, né, em eras e dispensações. Hoje nós falamos que nós estamos na era de quê? Tá vendo? A gente usa a palavra, mas a gente não consegue lembrar, não é? Antes da graça, as pessoas viviam na era da... Tá vendo? Então, há um período, tá vendo? Aí, essa palavra era, ela não é igualzinha à palavra dispensação. Em alguns lugares ela coincide, mas nem sempre ela coincide. Tá vendo? Então o que nós queremos ver aqui é exatamente isso, irmãos, que Deus, através de Jesus Cristo, o que é que Ele fez? Nós entendemos pela fé que as divisões do tempo, as eras, tá vendo? Elas foram criadas, ou arranjadas, organizadas, preparadas pela palavra de Deus, pelo reino de Deus. E quem é que fez isso? Lá no capítulo 1, versículo 2 diz que foi através de Cristo. Está vendo? Não é que está escrito lá? Olha aí. Por quem fez também o mundo. Ou seja, através de quem Ele constituiu essas eras. Agora, não tenha dúvida de que Jesus é o Criador do universo, da terra, do sol, da lua, das estrelas, de todos os planetas. Ele é o Criador. Está vendo? Mas só que quando você lê em João capítulo 1, Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu, a palavra lá não é mais a palavra aion, é a palavra cosmos. Está vendo? A palavra muda. Quando a Bíblia fala, irmão, sobre, por exemplo, que o mundo jaz no maligno, ele não usa a palavra era, ele usa a palavra cosmos. Está vendo? Porque o cosmos é toda a obra de Satanás, é todo o reino de Satanás, é toda o sistema, o esquema todinho dentro dele, tá vendo? Aí nós vamos descobrir que muitas vezes nós confundimos as duas coisas. É muito importante isso, porque nós vamos entender uma coisa. Quando nós lemos aqui, lembra de Mateus? Ainda que você não precisa procurar, mas lembra o que nós lemos em Mateus? 12:32. O que é que diz que nós lemos? Qualquer que disser blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. O que ele está falando? Tá
Tá vendo? Aí você vai ver que ele está falando exatamente aí, a palavra lá é aion. Se ela significa era, então o que ele está falando? Não será perdoado nem nesta era, nem na vindoura. Qual que é a era que nós estamos vivendo aqui? Não é essa aqui? Não é a graça? Não é a sexta? Tá vendo? E a outra é o quê? Vamos colocar mais fácil aqui, no milênio. Não é? Justiça também está certo, não está errado. Mas só para a gente entender, os irmãos estão vendo? Aqui a palavra encaixou direitinho. A era se encaixando com a dispensação. Agora veja, irmão, se depois de terminar a era da graça não tem perdão para ninguém, por que Jesus ia dizer assim? Esse tipo de pecado não será perdoado nem na era da graça, nem na era do milênio. O que ele queria dizer com isso? Porque outro tipo de coisa será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Blasfêmia contra o Espírito Santo ninguém pode cometer hoje, desde os dias de Jesus. A pessoa, para cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, teria que ver Jesus expulsar demônio, e isso é impossível, ele não pode ver mais. Tá vendo? A pessoa teria que ver Jesus em pessoa, melhor dizendo, tá? Por exemplo, você vê o Délcio, não é? Ou Billy Graham, ou a Esmeralda Campelo, ou seja lá quem for, expulsar demônio, não é ver Jesus expulsar demônio. Olha, irmão, porque o nosso conceito, veja, nós convivemos com pessoas aqui, falhas ilimitadas. Quando a gente vê não é? Uma pessoa mais abençoada, né? Um Morse Cerullo, um Billy Graham, a gente fica espantado, porque, nossa, são as estrelas, os gigantes do cristianismo. Mas, irmão, nós nem imaginamos o que era Jesus aqui nessa terra, um homem perfeito, sem pecado. Você pode imaginar o que é Jesus chegar perto daquele endemoniado e falar, sai dele. Você pode pensar como você quiser, você nunca vai entender o que é essa palavra sai, que saía da boca de Jesus. Quer dizer, para os fariseus e para os saduceus e para os escribas, não tinha dúvida nenhuma de que aquele homem era o Filho de Deus. Ninguém nunca expulsou o demônio daquela maneira. Mas mesmo assim, eles endureceram o coração contra a luz. Eles tinham luz, mas eles rejeitaram a luz. Não é como uma pessoa que é ignorante, que não sabe se aquilo é verdade ou não. Por exemplo, se você duvidar que eu estou expulsando demônio e que o poder que eu estou usando é de Deus, você pode até duvidar, mas isso não pode ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque está escrito na palavra que muitos me dirão naquele dia, Senhor, expulsamos demônio, e Jesus diz, não vos conheço. Não está escrito? Então é possível. Está vendo? Agora, Jesus em pessoa, como ele estava aqui na terra, não, isso é impossível. Nunca mais pode ser repetido. Nunca mais. Só para aquele grupo de pessoas que viu Jesus naquele momento ali. Nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É completamente diferente. Então, irmão, o pessoal fala assim, pecado contra o Espírito Santo é rejeitar Jesus. Mas ele não pode cometer pecado, já está perdido. Que diferença vai fazer? Ele já é perdido. Ele não deu nenhum passo para frente, ele não caminhou para a luz, não nasceu de novo. Ele ainda continua em Adão, continua morto em delitos e pecados. Que diferença faz ser perdoado ou não? O irmão está entendendo? Então, isso significa que hoje nós não podemos cometer. Agora, é possível que uma pessoa, ele se endureça contra a luz do Evangelho e ele chega num ponto de endurecimento. E que o Espírito Santo não consegue mais, entendeu? Tocar na consciência. A consciência dele se torna cauterizada. O irmão está entendendo? Não adianta tocar. Aquela coisa está dura, endurecida. Não é como o irmão disse. O sol que bate sobre a cera, ele amolece a cera. Mas o mesmo sol bate sobre o barro, ele endurece o barro. Depende da aceitação daquela pessoa. Depende da disposição que ele tem para a verdade. Se ele está com os olhos fechados, ele não quer conhecer a verdade, ponto final, acabou. O sol vai bater sobre ele, a luz de Deus vai bater, ele vai ficar mais endurecido. É a dura serviço? É dura serviço. Está vendo? Isso foi o que aconteceu com o faraó. Está vendo? As primeiras vezes ele endureceu o coração. Nas últimas, Deus endureceu o coração dele. Mas ele já tinha endurecido o coração no início. Deus não endurece o coração de ninguém. Bom, não é o nosso assunto, mas só para os irmãos verem o seguinte, que é uma palavra importante para nós. É uma palavra importante. E isso vai nos ajudar, irmão, a entender esse ponto difícil para alguns cristãos, de que Deus ainda tem mais uma dispensação, Deus tem mais uma era, que nós chamamos de mundo vindouro, tá vendo?
de século vindouro. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui importante que eu gostaria de ler para os irmãos. O mesmo autor, né, o Kenneth Wuest, escrevendo sobre a palavra criados, no verso 11, verso 3, capítulo 11, verso 3, entendemos que os mundos foram criados, né? Veja só, irmãos, tem quanta coisa escondida, oculta atrás das palavras gregas. Os irmãos nem imaginam onde que essa palavra foi usada em outros lugares no Novo Testamento. Ele diz que a expressão criados nesse versículo é a tradução da palavra catartizo. Ó, catartizo. Tá? Que significa preparar, equipar, a fim de que a pessoa ou coisa assim equipada possa servir aquele propósito para o qual foi feito. Assim, o versículo diz que as épocas foram feitas ou equipadas pela palavra de Deus para que servisse ao propósito divino. Esta é a base do estudo das dispensações. A declaração afirmando que Deus criou as épocas, dividindo o curso desse mundo em períodos de tempo, cada um com seu propósito, não pode ser mais clara. Os irmãos estão vendo? Então agora, quero ler com os irmãos alguns lugares. Só para os irmãos saber onde que nós encontramos a palavra catartizo, que é essa aqui. Quer ver? Um deles. Mateus capítulo 4, verso 21. 4, 21. Mateus. Vamos ver se os irmãos descobrem, que a palavra aí está escondidinha mesmo. 4, 21. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Consertando. Tá vendo? Essa palavra catartizo, tá vendo? É importante, irmão? Olha, é um estudo, irmão, fascinante no Novo Testamento, você pegar uma determinada palavra, você consiga uma concordância, né? Irmãos que têm computador, coloquem programas da Bíblia, né? Em português eu não sei se vai ajudar, ajuda muito, né? Mas infelizmente as palavras em português são todas assim. Mas pelo menos em inglês você tem uma certa sequência. Ou você compra uma boa concordância em português, desculpe, em inglês, não é? Ou do irmão Strong, ou do Strong, ou o outro me chama do Young, do Young. A do Young é mais para mim é mais completa, porque cada palavra que ele traz, por exemplo, João, ele traz do lado o significado da palavra no grego, no hebraico, o nome da cidade, o nome das pessoas, entendeu? É muito, muito bom. Então é através desses livros é que eu tiro essas informações. Quer ver? Mateus 4, 21 e um lugar aqui. 1 Coríntios 1, 10. É bem diferente desse aqui, só para os irmãos verem como é que é difícil descobrir onde é que essa palavra está. Não esqueça, viu? Catartizo. Não é aion, não, viu? 1:10, 1 Coríntios. Como é que diz? Rogo-vos. Não pode ler alto, irmão, para os outros ouvirem. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Agora eu quero ver, onde é que está a palavra? Onde está o catartizo, hein? O quê? Digais inteiramente, hein? Unidos. Isso, unidos. Sejais unidos, tá vendo? Eles não estavam consertando a rede? Tá vendo?
Como é que é a sua tradução? Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais de pleno acordo. Os irmãos estão vendo, irmão? Olha, é como se ele estivesse dizendo, olha, se vocês não estão pensando a mesma coisa, vocês não são do mesmo parecer, a rede está rasgada. Está vendo? A rede lá, está vendo? A rede está rompida. Os irmãos estão entendendo? Quando você vai estudar a vida do João, você descobre por que o Espírito Santo diz que o Pedro, quando foi chamado, estava julgando a rede. O João, quando foi chamado, né? O João e Tiago, né? Quando eles foram chamados, estava consertando a rede. Aí você descobre por quê. Você pega o livro de Atos, os primeiros 12 capítulos, quem aparece? Pedro. O que ele está fazendo? Jogou a rede 3.000, jogou a rede 5.000. Aí depois quem vinha? Era o João que devia vir, mas não veio. Veio Paulo. Por quê? Paulo era construtor de tendas. Ele vai edificar aqueles peixes. Está vendo? O trabalho de Paulo não era construir a tenda. Então o trabalho dele era de construtor. É como se hoje fosse um arquiteto, né? Humildemente naquela época. Mas por que o João ficou para o final do século? Porque quando chegou no final do século é isso aqui, ó. Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo, ó, vocês estão divididos, sou de Paulo, sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então a rede já rompeu. Está vendo? A igreja, essa é a união dos filhos de Deus. Quando você rompeu, aí tem buraco. Quando você joga a rede para pegar os peixes, para evangelizar, os peixes escapolam todinho, porque a igreja está dividida. Aí agora ele fala que nós devemos ser unidos no mesmo pensamento. Está vendo? Então, o João, no final do ministério dele, lá no final do primeiro século, né? Ano 95 mais ou menos, o Senhor, depois de mostrar para ele a visão da igreja, da noiva no Apocalipse, falou, agora você vai voltar para Éfeso. E quando ele escreveu o Apocalipse, o que ele disse de Éfeso? Perdeste o primeiro amor. Está vendo? Paulo, quando ele escreveu a carta para os Colossenses, o que ele disse que o amor é? O vínculo da perfeição. Não está entendendo? O vínculo da perfeição. O que é isso? A rede não é assim? Então, se não tem amor, o que aconteceu? O vínculo da perfeição foi rompido. Está vendo? Então, o buraco está lá. Então Deus falou, olha, tudo bem, você viu a noiva do Cordeiro, cheia da glória de Deus, mas agora olha lá para baixo. Né? Eu imagino que o João, quando olhou, falou, Senhor, nossa. O cheiro. Ele falou, pois é, mas você vai terminar seus dias lá. Os irmãos sabiam? João, Deus tirou ele dali de Patmos e ele terminou os dias dele em Éfeso. E foi lá que ele escreveu a primeira epístola dele, em 4 capítulos. Só no capítulo 3, 4 e 5, em 3 capítulos. Ele escreveu a palavra ágape 42 vezes. Estava encharcado de amor. O que é isso? Ele estava costurando as redes. O irmão não entendendo, irmão? Olha, coisa mais... Você pode caminhar, se você escrever isso, se Jesus não tiver voltado até essa época, você escreve no papel para você lembrar o que o irmão Deus falou. Nós às vezes estamos procurando doutrinas e práticas e experiências de conhecimento e nós esquecemos da coisa mais fundamental, é que a esperança passa, a fé passa, mas o amor não passa. Porque Deus não é fé, Deus não é esperança, Deus é amor. Não adianta, você pode pregar, pode falar o que você quiser, se no seu coração Deus não opera amor, tá vendo? E você vai descobrir que a obra de Deus é o seguinte, Ele vai te levar até num ponto onde você vai ter o amor fraternal, que é o Filadélfia, mas Ele não para aí, tá vendo? Se você pegar a sequência que você tem na primeira carta de Pedro, que ele fala sobre acrescentar a fé, a virtude e conhecimento, tá? E ele termina falando, você vai descobrir, sobre o amor a todas as pessoas. Aí ele não menciona o filéu, que é o Filadélfia, que é o amor fraternal. Ele menciona o ágape. Está vendo que o ágape é o amor a todas as pessoas. Incondicional. Então, irmão, se isso não acontecer, tudo que nós estamos fazendo não tem muito sentido. Está vendo? Porque Deus é amor. Deus é amor. E se a gente quer saber o que é amor, só lê 1 Coríntios capítulo 3, né? Todos nós estamos muito longe lá, eu junto com vocês junto comigo, e nós aí misturados, não é? Muito longe. Meus irmãos, pode estar certo. Amor não é uma experiência. Tá vendo? Eu lembro de um livro que eu li uma vez que eu abominei o título.
Falei, o meu irmão eu respeito, amo o meu irmão que escreveu, mas nunca vi uma besteira tão grande. Amor, um sentimento a ser aprendido. Sentimento, irmão. Tá vendo? É uma pessoa, é um sentimento a ser aprendido. O escritor de um livro, que eu não me lembro o nome dele, do autor, mas quando eu vi o título, falei, puxa vida, que tristeza, né? Se você falar que é o filéu, tudo bem, é um amor a ser aprendido, né? Que é o amor, a amizade, né? Das pessoas que fazem as coisas que eu gosto, tudo bem, mas esse não é o amor de Deus, esse não é o ágape. Não, ágape, o amor de Deus, é o amor a todas as pessoas. Tá vendo? O coração da gente tem que ser alargado cada dia. Isso é que é sinal de que você é uma pessoa madura. Não é porque você conhece Bíblia, que você conhece versículo, que você consegue lembrar de versículo. Isso é importante? É importante. Mas não adianta nada você saber tudo e não praticar. Como é que nós agimos? Como é que é o nosso sentimento? Irmão, você sabe que nós vivemos numa época dura, não é? Olha, as notícias cada dia que chegam, irmão, são assustadoras. O que está se tornando esse mundo, não é? Eu estava ouvindo meu genro comentar lá em casa agora de tarde, né? Ele estava lá vendo notícia na televisão e eu vi ele comentando com a Cristiane, falando assim, olha, um indivíduo matou o próprio filho enxada não, é marreta. Estava bêbado, o menino estava dormindo, ele matou o filho dormindo. Isso não é filho. Não dá para acreditar uma coisa, que você vê, é um mundo insensível. Sabe o que acontece? Nós estamos vendo aquilo e a gente não tem mais sentimento. A gente se torna insensível. Aconteceu uma coisa da maior gravidade semana passada, mas eu não sei se os irmãos são a par, eu vou falar aqui, não no sentido de sensacionalismo, mas eu acho que a gente tem que estar atento. Um menino de 16 anos criou um site pornográfico para a internet. 16 anos. A pessoa que acessasse o site dele, chegava a isso. Houve um congestionamento internacional de linhas, todo mundo acessando esse site. Foi uma coisa tão alarmante que um homem lá da Alemanha ligou para o Brasil e reclamou. Falou que era um absurdo que na Europa, a Europa toda vacinada contra a pornografia infantil. Porque tem crianças morrendo, tem crianças sendo usadas. E tentou descobrir quem era. Eles fizeram uma sindicância, chegaram a Horizonte Internet, que é a provedora aqui do Brasil. Contagem. Que eu conheço demais. Né? Então, acho que... Sabe o que uma pessoa alta do Horizonte ligou e falou comigo? Falou pra mim, eu vi, conheço o vídeo ali. Não foi para os outros, eu fiquei aterrada, fiquei sem resposta, desliguei o telefone. Falou, senhora, você viu nos jornais? Confusão que deu, menina, mas isso me rendeu um dividendo. Eu estou nas páginas de todos os jornais do mundo. Agora não tem, a provedora esgotou tudo. Isso foi assim, o máximo para mim. Eu estou lá no alto. Sabe? Eu não dou conta da demanda agora. A provedora ficou internacional. Em vez dele falar para mim, você viu que lástima. Você é um menino inteligente demais, ele é um gênio. Agora, imagina. Imagina o que. O cara está se vangloriando. Isso aí ele não tem nada. Isso não tem limite para ele. Ele faz, se ele quiser, ele faz, né? Se ele quiser fazer uma página, né? Um site, né? Houve um congestionamento. Quem estava acessando para coisa profissional, tudo, ficaram 3 horas tentando conseguir. Porque o mundo inteiro estava acessado nessa página desse menino. Imagina. Sexo explícito de crianças assim de 9 a 12 anos. Puxa vida. Posições. Irmãos, vê, olha, isso, irmão, é Sodoma e Gomorra mesmo, você está vendo? Em Sodoma. Mas não está longe de nós, não está lá em Paris. Pois é. Aqui. Você está vendo? Então, irmão, soma essas coisas, né? A violência e a imoralidade, a injustiça social. Ai disso, os irmãos são. Olha, a previsão, sabe o que é? É que na virada do século, agora, 40 milhões de pessoas infectadas no mundo. Quer dizer, isso é o que se conta. Está vendo? 40 milhões. Quer dizer, as pessoas, ao invés de abrir os olhos e dizer, olha,
É pecado. Deus tapou na mão. Isso começou com homossexuais. Está vendo? Cuidado. Não, vão fazer sexo com segurança. Quer dizer, continua pecando do mesmo jeito, só você se proteger. Incentivando os menores, né? Incentivando. Está vendo? Os irmãos podem ver os programas na televisão, não é? Como é que os filhos tratam os pais. Não é? Nós estamos vivendo exatamente essa época de sem afeto natural. Não há afeto, não se fala mais negócio de amor de pai, amor de mãe e amor de filho. Não existe mais isso. Não é? Viu? Outro dia, semana passada, foi um rapaz, foi lá e pagou um indivíduo ou dois para poder matar o pai dele, para ficar com a caminhonete, com a motocicleta, não sei o quê. Quer dizer, irmão, veja, olha, o que é isso que nós estamos chamando a atenção, tá certo? O que a gente chama a atenção não é para a data da volta de Cristo. Porque ninguém pode fazer. Os irmãos sabem, até Lutero, ele marcou uma data para a volta de Cristo. Até o Lutero fez isso. Até o Lutero. Né? No livretinho que eu estou escrevendo agora, colocando no papel, que é quanto tempo falta, né? Eu não sei se esse vai ser o título, né? Ou quantas horas são, guarda, como está lá em Isaías, né? Lá eu cito essas datas, né? O grande cientista Isaac Newton também estabeleceu uma data, quer dizer, a pessoa está tão entusiasmante, diz, Jesus vai voltar agora e tal, e vai ser nessa data. Tem um outro que agora diz que, não sei se escreveu um livro aí, dizendo que é 1948 mais uma geração que é 70 anos. 2018 não pode passar. Quer dizer, veja só. Aí um irmão que tem um sentimento por você e fala, ô meu irmão, mas será que vai demorar tanto tempo ainda? 2018, ai meu Deus. Irmão, é isso, olha, nós estamos vendo essa palavra. A eternidade não é uma época, é uma coisa que está dentro da gente, né, irmão Deus? É. Não, nós já temos. Nós já temos. No Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Está vendo? Todo homem tem esse anseio, essa preocupação com a eternidade. Agora, nós cristãos não, nós temos a eternidade. Está vendo? Nós temos a eternidade. Agora, eternidade em que sentido? No sentido de a nossa vida não terá fim. Nós não somos eternos porque nós tivemos princípio. Está vendo? Deus é o único que é eterno, porque não tem início e não tem fim. Está vendo? Agora, todos os homens são imortais. Está vendo, irmão? Agora, quando nós estudamos uma palavra como essa, irmão, não é para a gente encher a cabeça, olha só, é aqui essa palavra. Não é isso, não. Nós queremos chegar ver se a gente pode chegar numa lição prática, tá? Do que nós queremos ver aqui. Então, vamos voltar um pouquinho. Eu poderia dar para os irmãos, catartizo, tem uma série de versículos aqui, mas não é o propósito nosso no momento, não é? Então, quem sabe na semana que vem a gente pode cobrir. Oi? O cosmos é a organização, tá vendo? É o sistema de Satanás. Ele está por trás. Ele que comanda isso. Tá vendo, irmão? As pessoas não sabem hoje. Nós estamos no mundo, por isso, irmão, cuidado. Tudo que acontece no mundo com respeito à música, moda, vamos dizer, artes, seja pintura, seja música, tudo é comandado, tem um comando. Você precisa estar sensível para você utilizar essas coisas sem ser contaminado. Tá vendo? O irmão Otmani, ele era uma pessoa tão cuidadosa que ele diz que toda vez que Deus colocava uma soma de dinheiro na mão dele, ele passava um tempo orando diante de Deus para que o Mamon não se apegasse a ele. Porque os irmãos sabem, Mamon é o Deus da riqueza, é um anjo de Satanás. Quando a Bíblia fala sobre morte, Hades, também são anjos caídos. Tá vendo? E o Mamon também é. Então, ele tinha aquele maior cuidado. Ele diz que quando ele comprava uma coisa para ele nunca comprava, por exemplo, uma gravata só. Ele comprava 3 e dava para um irmão, dava para outro e guardava uma para ele. Para não criar aquela ideia de que ele comprava as coisas para ele. Veja, irmão, que nível espiritual que esse irmão tinha. Está vendo? E ele praticava isso mesmo. Ele fala, não, senhor, não é? Por exemplo, eu lembro de um irmão que eu procurei muitas vezes nos livros dele para descobrir se ele colocava pertence ao irmão fulano. Nenhum dos livros dele tinha escrito isso. E eu fiquei profundamente envergonhado, que nos meus livros tinha tudo e com carimbo ainda, carimbado lá, com aqueles carimbos que a tinta não sai. Né? Pertence à biblioteca do Délcio de Oliveira Meirelles. Favor devolver. Tá vendo? Aí depois eu fui descobrir que aquele irmão, até assim, de maneira muito suave, ele deixou transparecer para mim, né?
que realmente ele não colocava, porque aquilo não pertencia a ele, era do Senhor. Só que ele tinha uma responsabilidade, uma mordomia, tá vendo? Aí uma vez que eu dormi no quarto dele, no quarto de casal, na cama dele, de casal, eu e a Auri, aí que eu fui descobrir a biblioteca dele. Eu olhei para o quarto assim, tinha, né, estante pendurado para tudo enquanto era lado, assim, madeira, né, pregada para tudo enquanto, livro e mais livro. Tá vendo? Lá embaixo, no primeiro andar, tem um monte de livro que eu poderia pegar, mas aqueles lá de cima não. Aí porque ele sabia que aqueles livros eram importantes, valiosos, e que o irmão descuidado pode ter aquele livro e levar o livro embora, e não devolver, perder o livro. Eu uma vez, aconteceu de ele ter emprestado para nós 10 inários da coleção, que ele tem mais de 100 inários em inglês, e um dos inários dos mais importantes sumiu, tá vendo? E de certa maneira o irmão disse: olha, mas eu entreguei, foi na sua mão, tá vendo? E sumiu na mão de um outro irmão, e eu fiquei com aquela responsabilidade. Falei: irmão, eu realmente eu não anotei, não tive o cuidado de anotar para quem que eu entreguei esse, aquele e aquele, mas comigo não está. Ele foi, um dia olhou todos os meus livros na biblioteca, eu dei liberdade dele olhar, se não estava escondidinho, às vezes num lugar que a gente não viu. Então, irmão, olha, o mundo, o espírito que nós vivemos hoje, tá? A gente está impregnado. Você vê que Satanás está trabalhando de uma maneira sorrateira, sutil. Sabe o que é? Nosso tempo é engolido. Que tempo nós temos hoje para devoção? Hoje você pode ver, nós chegamos nas igrejas, está todo mundo cantando, louvando, aquela coisa toda, mas procura aquela pessoa piedosa. Procura. Aquela pessoa, quando você chega perto dela, só de chegar perto dela, ela te impressiona. Entendeu? Ela te põe diante de Deus, ela mostra os seus pecados, você fica envergonhado se você estiver em pecado. Mostra essas pessoas. O que a gente vê é uma falta de reverência total. Não é? Alguns irmãos aqui que têm me acompanhado, né, em algumas aulas que eu dou, você tem que chegar lá, tem que brigar. Fala: irmão, olha, nós já estamos começando. Você vai descer nessa confusão que está aqui? A pomba não desce, não. Ela chega lá, vê, tem carne, ela volta para a arca. Quem desce nessa carne é corvo. Quem é que quer corvo? Quem é que quer ave imunda? Quem é que quer carne? Quem é que velho homem? Quem é que quer Adão? Mas não, eu me lembro quando eu fui em Taiwan, lá na ilha de Formosa, na conferência lá em 87, né? Foi o ano que Deus me deu o privilégio de visitar os Estados Unidos, e primeiro Taiwan no início do ano, e depois em julho eu fui nos Estados Unidos. Mas, irmão, quando eu cheguei, a primeira vez que eu entrei no salão, com 700 pessoas presentes, mais chinês do que tudo, porque nós estávamos lá na terra deles, né, em Formosa. Quando eu entrei naquele salão, irmão, eu senti o impacto, sabe, da atmosfera espiritual. Todo mundo sentado, com a Bíblia aberta, lendo, ninguém olhava nem para o lado. E isso é marido e mulher. Hoje não, está todo mundo abraçado, né? O culto agora virou, não, a família está cultuando a Deus. Espera aí, irmão, agora nós somos irmãos. Quando eu estou perto da minha esposa, não tem negócio de ficar acariciando, não é? Eu vi num culto o rapaz passando a mão na nuca da namorada, coçando a nuca da namorada. Deu vontade de chegar: irmão, espera aí, levanta, vai lá para o meio da rua. Irmão, aquele ambiente, aquela seriedade. Aí depois, quando eu vi o irmão Cristian assomar o púlpito, né, para dirigir o louvor, eu falei: nossa, mãe, quem é que vai pregar então? Porque se o irmão Cristian vai dirigir o louvor, aí os hinos que são cantados, tudo escolhido a dedo, não é? Mensagem como essa que nós cantamos aqui, ao sentir o toque da tua mão, foi de lá que nós aprendemos. E chegamos aqui, foi traduzido, não é? Hinos assim na história da igreja, que você, para colocar aquilo no português, é difícil. Então, irmão, hoje, olha, eu fico pensando, quando eu vi aqueles irmãos lá, irmãos idosos de 70 anos, irmão Cristian me chamou um dia e falou: irmão, está vendo aquele irmão? Ele tem 75 anos, sabe quantas horas ele dormiu essa noite? 3 horas. Ele dormiu 3 horas, sabe para quê? Para estar servindo os irmãos, ajudando os irmãos, e ainda para estar em oração pela conferência. Nossa, eu fiquei vermelhinho assim, ó, da cabeça até a planta dos pés, né? Porque a gente dormia lá, né? As camas assim, cabia 3, 4 pessoas numa cama de casal, né? E aqueles homens lá com 70 e tantos anos, irmão, aquela seriedade, entendeu? Quando acabava a reunião, você não via o pessoal batendo papo, todo mundo ali, né? Diante de Deus, aquela palavra que ele recebeu,
puxa, que coisa impressionante. Foi o irmão Lance Lambert que falou sobre Romanos, e o irmão Stephen Kahn falou sobre serviço. Mas é impressionante, impressionante. Muito bem, o nosso tempo esgotou, nós temos ainda tempo na fita, porque nós começamos um pouquinho atrasado. Os irmãos me dão só um minutinho, só para a gente ler alguns versículos, os irmãos se situar. Já lemos Mateus 12, 32, não é isso? Vamos ler Mateus 13. Não, Mateus 13. Verso 39. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é... Aí, consumação do século, tá vendo? Melhora. No meu é fim do mundo. Tá vendo? Quando o pessoal fala fim do mundo, o que ele tem ideia? Vai cair aquela bomba aqui. Não é isso o fim do mundo? Não é isso, irmão. É o fim dessa era. É o fim dessa era. Verso 40. Assim como o joio é comido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. A consumação desse mundo, tá vendo? A consumação do século, né? A consumação da era. Verso 49. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Tá vendo? Então, no final dessa era. Tá vendo? Então, quando chegar no final dessa era, então quem vai fazer essa obra, esse trabalho, são os anjos. Não é isso? Mateus 24, versículo importantíssimo, irmão. Lá no Monte das Oliveiras, o sermão chamado profético, né? 24, 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, em que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Tá vendo? Já mudou a palavra tempos agora, né? Tá vendo? É a mesma palavra, num é século, no outro é mundo. Tá vendo? E aqui, veja, 3 coisas. Declara-nos quando serão essas coisas. O quê? Que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Segundo, que sinal haverá da tua vinda, da parúzia. Tá vendo? E que sinal haverá do fim da era. Tá vendo? Aí o Senhor vai responder isso em Mateus 24. O outro versículo é o 28, 20, muito conhecido, né? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Ou até a consumação da era. É a palavra que ainda está no plural, né? Que o Senhor está prometendo que está conosco até no final, na consumação dessa era. Marcos capítulo 10, talvez alguns sejam até repetidos. Marcos 10, 30. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casa e irmãos. Isso. E irmãs. Em casa, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Veja, a promessa que ele fez é a seguinte: que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, e que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, tá vendo? Em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. Palavrinha sábia essa, né? Se não tivesse essa palavra aqui, a gente entrava em pânico, fala, nossa vida, então, tô mal, né? Porque perseguição, os irmãos sabem, perseguição não é só alguém correndo atrás da gente né? Essa vida de luta, né? De batalha, de vigilância constante. Você sente que você está lutando, que você está nadando contra a correnteza. Está vendo? É essa época que nós estamos vivendo, né, irmãos? E ele diz, e na era vindoura, a vida eterna. Está vendo? Então nós vamos ter essa manifestação da vida eterna, já temos aqui, mas ela vai se manifestar na era vindoura, que é na era do milênio, e vai continuar na eternidade futura, tá bom? Bom, só para os irmãos terem ideia dos versículos, tem uma porção deles aqui.
Eu gostaria de ler todos com os irmãos, né? Na continuação do estudo bíblico. Mas deixa eu só concluir com um versículo, para os irmãos verem a importância do que nós estamos falando aqui agora. Tá? Esse é o versículo para mim chave. Hebreus capítulo 6. 6. Paulo está falando aqui, nesse capítulo, né, no 6, que nós devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, o ABC, não é? Da doutrina de Cristo, prosseguir para a perfeição, para a maturidade, e não lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir, está vendo? Porque Deus é que opera em nós o querer e o efetuar. Por isso que ele faz se Deus permitir, não é? Não, nós estamos lendo 6, estou comentando 6 de 1 a 3, tá? Estou comentando o que está escrito aqui. Agora, ele vai começar no 4, porque é impossível, tá, que os que uma vez foram iluminados, ou seja, receberam a luz do Evangelho, provaram o dom celestial, que é o Filho de Deus, o Salvador, Jesus Cristo, está vendo? Provaram o dom celestial. Se fizeram participantes do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, uma vez que ele se converteu, que ele recebeu o Salvador, então o Espírito Santo pode habitar nessa pessoa, está vendo? Mas ele ainda diz, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes ou os poderes, da era vindoura. Veja, irmão, olha que coisa importante. Sem dúvida nenhuma que Paulo está falando aos Hebreus da era vindoura aqui, do mundo vindouro, algumas traduções, está falando da época do milênio. Nós estamos na época da graça. Está vendo? Agora, o que ele está dizendo aqui? Provar. É isso? Provar e ver que o Senhor é bom. É isso? Você pode chegar assim numa mesa suculenta e você chegar e perguntar para outra pessoa, você vem cá, como é que está aquele soufflé ali? Só parece que está gostoso. A aparência é boa. Não é verdade? Mas chega uma pessoa que estava lá na cozinha, pode falar assim, está uma delícia. Não é verdade? Como é que você sabe? Já provei lá, ficou um restinho lá, né? Ficou um restinho lá no prato, esse aí está preparado, mas ficou um restinho lá, eu fui lá, rapei com a colher, ó, delícia. O que ele fez, irmão? Está vendo? O salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Agora veja, irmão, qual que é o segredo? Qual que é o segredo aqui? Ele diz, provaram primeiro o quê? A boa palavra. O que é isso aqui? Reima. Está vendo, irmão? Você, para provar as virtudes do mundo vindouro, porque aqui o provar é para as duas frases, provar a boa palavra de Deus e provaram os poderes, ou seja, o que Deus vai fazer, o poder que vai ser dispensado na época do milênio, na época do reinado de Cristo aqui, está vendo? Então você prova a boa palavra de Deus, o reino de Deus, a palavra revelada, e através dessa palavra diz, você prova também o poder da era vindoura. Irmão, quando isso acontece, sabe o que Deus faz na nossa vida? Nós nos tornamos pessoas praticamente inúteis para esse mundo. Aí você descobre que política não resolve o problema do mundo. Está vendo? Você vai, como diz o irmão Otimani, você vai para as reuniões, você canta, pode ter gozo, pode achar muito bons cantos, mas ele diz, mas Senhor, falta doçura e encanto aos hinos, porque o Senhor não está aqui. Está vendo? Aí o que aconteceu, irmão? Deus criou o espírito de arrebatamento em você. O que Pedro diz na segunda epístola, a estrela da manhã nasceu no nosso coração. Não lá no horizonte, não. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Mas ele diz, nós devemos ter a palavra profética. Está vendo? Estar bem atentos à palavra profética. Essa parte da palavra de Deus que fala sobre a profecia, ele diz que nós devemos estar atentos a essa palavra e recebê-la como uma lâmpada que alumia em lugar tenebroso, lugar escuro. Está vendo por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Está vendo?
E lá, naquele dia que Judas saiu para trair Jesus, está escrito lá, João 10:30, e era noite. Está vendo? Então nós estamos vivendo essa longa noite, caminhando para a meia-noite. E ele diz, nós devemos ter essa palavra profética como uma lâmpada que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça. E a estrela da manhã, estrela da alva, nasça nos vossos corações. Irmão, está vendo? Então, irmão, tem que nascer no coração. Se ela nascer no seu coração, aí um dia você vai ver Jesus como estrela da manhã. Ele, pessoalmente. Outros cristãos só vão ver Jesus como o sol da justiça. O que significa isso? É que a estrela da manhã você só pode ver de madrugada. Só quem está vigiando nas horas da noite. Os irmãos estão entendendo porque que o salmista diz lá no Salmo 134, que é o último degrau do Cântico dos Degraus? Ele diz, vós, todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Está vendo? É isso que ele fala lá. Você está assistindo na casa do Senhor nas horas da noite? Lá, naquela época, o que era? Eram os guardas que ele diz, pus guardas sobre os teus muros, ó Jerusalém. O que eles ficavam vigiando? Eles vigiavam se o inimigo ia chegar, mas também vigiavam para ver se o sol começava a nascer. Quando o sol começava, aqueles raios apontavam, a luz começava a chegar, significava que o sol estava aparecendo, a estrela da manhã já está sumindo. Aí eles tocavam o sinal, né? E aí começava todo o serviço no templo, o sacrifício matutino, tá vendo? Então, irmãos, o que significa isso? É que nós estamos em cima do muro, assistindo na casa do Senhor, vigiando na casa do Senhor, na igreja, nas horas da noite. Tá vendo? Irmão, esse é o último cântico dos degraus. Tá vendo? É o degrau mais elevado. Qual que é? É de você estar vigiando para ver se o sol vai nascer. Para você estar vigiando que o sol vai nascer, você tem que estar contemplando o quê? A estrela da manhã. Tá vendo? Porque quando o sol começar a apontar atrás da montanha, você olha para a estrela da manhã, ela sumiu. Os irmãos sabem o que significa isso? Os cristãos que estiverem vigiando, eles vão ver Jesus como estrela da manhã, ou seja, eles vão ser roubados dessa terra. Eis que eu venho como ladrão. Ele vai roubar da igreja tudo aquilo que é precioso, tudo aquilo que tem muito valor para ele. Todos têm valor, mas no sentido do propósito de Deus, há alguns que realmente estão comprometidos com ele. Ele vai levar essas... Não é ele que vem, não. Aí esse grupo sobe. Tá vendo? E aí um dia ele vai voltar, a Bíblia diz, ocultamente, do trono até as nuvens. Aí depois das nuvens ele vai descer como relâmpago, como sol da justiça. Tá vendo? Todo olho verá, ao soar a trombeta de Deus. Como é que pode ser como ladrão? Ladrão troca trombeta? Não vão estar entendendo, irmão? Por isso, uma hora importante, que quando você estiver lendo a palavra de Deus, você ore dizendo, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, fala comigo, né? Me dá a palavra reima, me dá a palavra viva, palavra que muda a minha vida, que muda meu comportamento, que transforma a minha vida. Amém?